Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, podcast da Audas aqui, onde a gente sempre traz empreendedores com histórias super legais aqui sobre, né, a trajetória deles, os negócios, para dividir com a gente não só o lado A, mas o lado B do empreendedorismo, né? Nem só as histórias que dão certo, mas um pouco do que a gente vive no dia a dia, que é o que a gente lembra. Eu tô aqui hoje com o Diego Azevedo. Diego, prazer aí, obrigado pelo convite, né, mais uma vez. O Diego é fundador da CS Academy, né? Diego, já vou passar a bola para você se apresentar fazendo uma pergunta. O que de acho é esse negócio de CS, né? E de onde é que surgiu a ideia do CS Academy? Como é que surgiu a história do empreendedorismo para você? Aproveitei para se apresentar para a turma aí. Massa. Obrigado pelo convite. Acompanho a Audas já desde a época que eu trabalhava na RD, né? Tinha uma relação ali. E, Júlia, obrigado mesmo. Eu gosto de compartilhar conhecimento e falar da história de empreendedorismo. Eu acho que é mais raro no meu caso. Estou sempre falando sobre CS, sobre CX, sobre atendimento. E, se eu não me engano, é a segunda vez só que eu estou contando realmente a história da CS Academy. E, para mim, é um grande orgulho estar empreendendo no Brasil, porque... É tranquilo empreender aqui, né? É fácil. Pouquinho difícil só. Pouco desafiador. Mas vamos lá. Eu sou o Diego Azevedo, nasci em Jundiaí. Trabalhei desde meus 14 anos, trabalhei já com tudo, assim, eu já fui garçom, já caixa de supermercado, repositor de supermercado, e aí sempre, esses dias eu brinquei com o meu sócio, cara, eu sempre entrava num emprego procurando o próximo, assim, porque eu falava assim, ganhei meu primeiro salário, sei lá, R$250 o primeiro, falei assim, pô, preciso ganhar 300, sabe? E aí aquele passinho ali, aí por isso minha carteira de trabalho é bem recheada, assim. Não uso ela já há uns 10 anos, mas ela foi bem recheada no começo. E aí, resumindo a história, fui trabalhar com tecnologia on-premise na ProSoft, que é uma empresa aí que foi vendida já algumas vezes, agora está na Alterdata, software contábil. Sim. E lá eu tinha um desafio, tinha recém-formado, tinha um desafio de implantar um software para envio de e-mail marketing e tal. E eu conheci a RD Station. Na época, eles estavam vindo para São Paulo para um evento, daí eu falei, pô, vou lá ver o que é esse negócio. E o Guilherme, fundador da RD, deu uma palestra sobre CS. Eu falei, caracas, velho, que louco, né, esse negócio e tal. Aí depois fui conversar com ele, aí acabei pedindo emprego lá no evento mesmo para ele, daí ele me apresentou a pessoa de RH, fiz a entrevista lá no evento. Isso era junho, julho, em outubro eu já estava em Floripa, trabalhando na RD. E lá eu descobri que... e aí eles tinham falado, não, é consultor de marketing e tal. Eu falei, pô, você é consultor de marketing, tinha, sei lá, 20 anos. E aí eu falei, pô, você é consultor de marketing. Aí cheguei lá e descobri que era CS, né? Daí me deram um crachá de CS. Fui aprendendo o que era. Zero literatura brasileira em português, né? Então, a RD sempre foi um formador de profissionais, né? Então, a gente trocava muito conhecimento, artigos, né? Os talks lá são muito, pelo menos na época, né, tinha um grau de qualidade muito alto. Uhum. E isso foi me despertando muito interesse nessa forma de fazer retenção para SaaS, né? Descobri lá também o que era SaaS, né? Então, eu acho que foi uma grande escola para mim. E aí eu voltei para São Paulo, trabalhar na RP Flex, por conta desse meu histórico com a RP. Uhum. Trabalhei na RP Flex com o Thiago Reis, né? Famoso aí da Growth lá. E aí Aí eu comecei a receber muito empreendedor de São Paulo. Eu falei, putz, mas como que é na RD lá? Como que vocês fazem CS? Como faz marketing e tal? Eu falei, pô, tem um business aqui, na verdade. Tem uma demanda, tem uma necessidade. Exato. Daí eu falei, pô, vou fazer um negócio pra eu ganhar um extra, né? Aí eu cheguei no Guilherme Junqueira, eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio aqui, né? Me empresta um espaço na Gama pra eu fazer algo de CS. Daí ele me colocou lá dentro de numa trilha de vendas, mas, sei lá, deu 6 meses e falou, cara, a galera não quer isso aqui, né? Os B2B dele não quer isso aqui, então vamos parar. Falei, beleza, então eu vou criar o meu aqui, né? Daí eu criei focado em empreendedor no começo. E aí por isso que se chama CS Academy. Era um workshop de sucesso do cliente para empreendedores ou pessoas que estavam com essa demanda aí de criar áreas de CS, operações de CS. Isso em 2018. Aí a gente foi, em 2019, conheci uma galera de CX, também não conhecia muito bem o que era CX, assim, na prática e tal. E aí, que é Moniz Tonoli, Rodrigo Tavares, tá uma galera que tá no mercado já há alguns anos. E eles foram me ensinando e tal. Eu falei, pô, vamos montar aqui
mesmo template, e aí a gente montou também. Então, era um mês CS, outro mês CX, workshop presencial. E isso eu ainda estava trabalhando, né, em outras empresas. E aí, na véspera da pandemia, ali, virado 2019 para 2020, eu falei, não, é agora, vamos acelerar, vou sair do emprego. E beleza, pedi a conta, comecei, marquei Brasil inteiro, a gente ia para BH, Floripa. Vixe. Chegamos em Recife, aí Recife, se eu não me engano, era onde começou, né, a pandemia, né, que chegou um navio lá cheio de gente com Covid. E aí, putz, a gente terminou o workshop, era 2 dias, sábado e domingo. Aí, pô, deu domingo, a galera já não tava querendo ir, mandando no WhatsApp, pô, e aí, vai ter, não vai ter? Daí, não vai. Daí o pessoal chegou, já tinha um outro de máscara, a gente ia pra Fortaleza, tivemos que cancelar. Cancelamos Fortaleza e todo o resto. Aí eu voltei pra casa, né, assim, muito assustado. Falei assim, putz, e agora? O que vai ser da CS Academy? E aí a gente, enfim, foi se reinventar, fazer outras coisas. Como eu te falei aqui antes, eu tentei dar consultoria, descobri que eu não gosto de dar consultoria, e aí a gente tracionou o business de educação. Né? Foi, Legal. resumindo, é isso a história da CS Então o Academy. negócio da CS Academy começou ali 19 para 20. Final de 18 para 19 ali, já tinha esse formato workshop presencial, e aí era 30 pessoas numa sala, e enfim, né, ainda aprendendo o que era esse mercado de educação. Né? Legal, legal. E quantas pessoas já formaram de lá para cá? Acho Cara, que mais de 50 mil. Quantos? Última conta era mais de 50 mil. Mais de 50 mil. Mais de 50 mil Em pessoas. CS e CX. Hoje a gente tá nesse universo CS e CX. No começo era Customer Success Academy, mas agora a gente chama de Customer Specialist, né? Então a gente forma especialistas em clientes. E é isso, assim, essa discussão, acho que ela é secundária. O que é CS, o que é CX e tal? No fundo, quem tá fazendo CS tem que olhar muito para CX, quem tá fazendo CX, né? Principalmente quando a indústria vem, putz, eu tô aqui, sou head de CX, uma baita de uma indústria, e daí eu falo, pô, e aí, o que você tá fazendo? Não, eu preciso fazer retenção aqui da minha base. Falo, pô, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falo, pô, isso aqui na real é CS, vamos reorganizar, mas prefiro que chamem do jeito que quiser e façam um bom trabalho. Né? E qual que é a missão no final do dia? A missão no final, se a gente fala assim, chama como quiser, mas no final do dia a missão do CS, do Customer Specialist, acho que o próprio nome diz, mas qual que é essa missão desse cara? É retenção? É melhorar a experiência? É tirar mais dinheiro do mesmo cliente? Qual que é? Boa. Tudo vai depender do modelo de negócio, né? Então, tem empresa que é transacional, tem empresa que é recorrente, tem empresa que o CX é brand, né? A Azul, por exemplo. Cara, todas as ações que colocar hoje, experiência do cliente Azul no Google Notícias, cara, tem um monte de notícias. Os caras trabalham um PR fortíssimo nesse movimento de experiência. Então, liberar mais 2 quilos do cachorrinho que vai poder levar na cabine, cara, gera um PR gigante para eles, muito retorno de marketing. Tal. Então, eles têm um objetivo que é muito claro, né? Que é retornantes, né? É mais ou menos o que a Disney faz, né? É trabalhar muito com retornantes, né? Com fidelização e marketing. Né? Então, esse é o foco. Agora, um mercado muito grande que a gente atende, que é SaaS, aí é 100% retenção. Assim, Retenção. A não ser que seja um SaaS que tem um produto que gera um lock-in absurdo, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, é enterprise. Aí tem um trabalho mais de expansão. Então, eu tenho aqui um produto, atendo a Nestlé, a Unilever, eu tenho muito mais oportunidade de crescimento dentro da carteira do que necessidade de trabalhar retenção. Eu não vou achar 1000 Unilevers e Exato. P&Gs, mas eu preciso garantir que esses caras gastem muito comigo em tudo que eu faço. Exato, a retenção é o básico que você tem que fazer ali, né? Sim. Mas o trabalho mesmo massivo é você ir conquistando outras áreas, outros projetos, né? E fazendo expansão ali, né? E pelo que você estava falando, você começou com empreendedor, mas hoje vocês atuam tanto com empreendedor, startupeiro, empreendedor de maneira geral, como com grandes companhias, com grandes corpos, né? No B2B. Como é que você vê essas diferenças desse assunto e dessa prática nesses dois universos? Porque são universos bem diferentes, né? Como é que é isso para vocês hoje? Por eu ter vindo de SaaS, todo o meu network era SaaS, então fui criando marketing para essa galera e tal, e a gente criou uma parada ali focada no empreendedor e nesse head. Só que você sabe melhor que eu, essa galera não quer investir em educação. Assim,
pro time, né? Não tem recurso, né? Entre fazer uma contratação de um estagiário e pagar a formação da galera, vai preferir aumentar o headcount dele. Então a gente sempre teve muita dificuldade de tirar dinheiro do CNPJ para treinar. E para mim é o melhor, porque sou até um pouco injusto a pessoa tirar o dinheiro do bolso dela para entregar mais valor ali para a empresa que ela tá, porque eu treino líderes, gestores, na maior parte das vezes. Então ele vai melhorar todos os processos, vai entregar valor e tal, e não tem subsídio. Então, às vezes, né, a gente discute isso lá. Aí eu falei, para onde vai o dinheiro de educação no Brasil? Hoje, né, eu até anotei aqui, né, é mais ou menos uns 20 bi, né, no nosso mercado atual versus 45 bi do americano. Aqui no Brasil, 0,5% do faturamento e lá 1,5%. 20 bi de educação geral ou de educação corporativa? Educação corporativa. Educação corporativa. Então ainda estamos, né, entendendo que isso é importante. Né? Eu tenho vários argumentos aqui para falar da importância da educação corporativa para você, retenção, diminuição de custo, melhorar a eficiência e tudo mais. Mas a startup ainda não está olhando para isso e talvez não acredite nisso, né, o empreendedor. E aí eu fui para onde acreditam, que tem uma pessoa de RH focada só em educação, ela tem vários problemas de educação ali que ela precisa resolver, várias demandas e tal. Então, para mim, é um mercado que veio inbound, inclusive, né? Começaram a falar, putz, onde que eu encontro esse conhecimento aqui? Porque geralmente é uma demanda que vem até de fora, né? Uma enterprise, putz, a base lá na Suíça fala que tem que aplicar CX aqui no Brasil e eles, perdido, pega um gerente de operação e joga no desafio, né? Então essa pessoa quer se capacitar, quer capacitar o time. Então a discussão, a proposta e o ciclo de vendas fica muito mais fácil para mim. Legal. E, cara, esse universo das edtechs, ele, assim, por motivos óbvios, tem alguns caras que são expoentes aí que começam a ser super reconhecidos no espaço. Vocês, no espaço específico de vocês, outros caras no espaço de vendas, G4, no espaço de educação, Conquer, né? Como é que vocês estão vendo esse universo assim, de edtech? Como é que está separando o joio do trigo, daquela turma que realmente está conseguindo entregar valor e está crescendo? Vocês fizeram uma rodada de investimento recente, né? Como é que é isso? E onde é que vem o lado tech da coisa? Porque ainda muito cara... Conteúdo, horas, entrega, tá próximo do cara, botar ele no frame. Como é que vem esse lado tech nessa brincadeira aí? Legal. Esse é o grande desafio, né? O ano retrasado a gente decidiu criar o nosso próprio LXP, né? E a gente ficou na discussão, e aí a ideia era trazer um novo sócio, e aí coloca na balança, e todo mundo que eu conversei de tech falou assim, não faz, não é seu core. Né? Por que você vai fazer? E aí a teimosia do empreendedor falou, não, vou fazer, cara. E aí por isso que eu fui atrás de captar, né? A gente saiu esse projeto aí do Sebrae SC com a Bossa, e a gente conseguiu fazer essa captação, trouxemos um sócio e contratamos ali os desenvolvedores, né? Design e tudo. A gente fez ali, cara, pacote bonitinho, a gente estava com o caixa saudável, então esse dinheiro veio mesmo para adicionar o produto. Uhum. Cara, a nossa aposta ela é 100% naquilo que a gente quer ter como valor no mercado, ter como diferencial, que é ter a nossa plataforma realmente única com uma experiência de educação que as pessoas não veem em outro lugar. Porque assim, falando de G4, por exemplo, que você citou, sempre teve curso de administração, é até o mais popular hoje em universidades e tal, mas por que as pessoas optam por fazer G4? Porque é mais ágil, né? O conhecimento ali é mais profundo, é mais rápido de você aprender e tal. Então tem várias coisas ali. E essa comunidade atrai. Fala assim, putz, eu sou empreendedor, eu quero me conectar com outros empreendedores e os caras têm essa plataforma. E eu tô fazendo a mesma coisa. Eu tenho uma comunidade hoje que... A CS Academy é uma comunidade como marca, mas a minha tecnologia é uma comunidade que eu queria investir bastante em gamificação, inclusive, nesse ponto. Já olhando para B2B também. Eu consegui apoiar o líder de CX, de CS, de atendimento em PDI, né, o plano de desenvolvimento na carreira da galera, tal, ele conseguir ter esse ponto de gestão baseado na educação. Porque eu acredito que o pessoal fala, a gente demite por soft skill, a gente contrata por hard e tal.
e realmente é uma falha do gestor, e quando a gente olha para a educação, ela é uma demonstração, ela é a métrica de que aquela pessoa tem uma soft skill boa. Então, pessoas, precisa de alguém proativo, precisa de alguém que priorize a carreira dela, que ela vá atrás de conhecimento, que ela seja autodidata. O life learning, tem lifelong learning, né? Que ela se desenvolva. Quer dizer, tudo isso são derivações de educação, né? Exato, que eu consigo coletar ali. Eu tenho eventos lá dentro, eu tenho uma timeline que as pessoas perguntam e respondem, então eu consigo mapear isso e entregar isso pro líder. E eu vou até contar uma história aqui. Eu tenho um cliente lá, uma startup dentro do Sírio, e que ele falou, eu fui mostrar pela primeira vez o relatório, eu nem tinha isso no admin ali, né? Eu baixava lá o banco e tal. E aí eu falei, cara, quem que você acha que é top 3 aí? Ele errou os 3. Né? E eu falei, quem que é o bottom up? Daí ele falou, esse errou também. E uma dessas pessoas que ele falou que era bottom up, ele falou assim, cara, essa aqui com certeza, porque a filha dela tá com câncer e eu não... E com certeza ela não tá tendo tempo de fazer, porque ela sai daqui, vai direto pro hospital e tal, e tá nessa rotina maluca. E ela era a primeira pessoa, né? Então era uma mãe e tal. E eu falei, preciso falar com essa mulher, né? Aí eu fui conversar com ela, ela falou assim, cara, se eu não tivesse emprego, se não tivesse esse convênio médico e tal, etc., eu não ia conseguir fazer o tratamento para minha filha. E eu entendi que se eu aprender tudo isso que vocês ensinam, eu vou estar mais perto do meu objetivo de carreira, eu vou ganhar um salário melhor, né? Se eu for mandado aqui embora amanhã, eu vou perder... Eu vou me repor muito mais rápido. Exato, etc. Então ela tinha esse pensamento de que ela era a única pessoa responsável por fazer isso, né? E aí a gente tem, cara, milhares de exemplos como esse, assim, de pessoas que às vezes não estão sendo valorizadas dentro da empresa que elas estão e arrebentando ali com a gente. E aí, quando paga na pessoa física, eu indico, né? Tá lá no top, lá tal. A gente indica, né? Tem um processo disso, né? Muito cliente nosso, B2B, gera vaga, pede pra gente, daí a gente tem ali um pool de pessoas que estão se destacando mesmo. Então, hoje é a métrica que eu tenho. Parte técnica, eu ainda não estou validando, mas a gente vai validar. Então, a gente quer validar conhecimento técnico em comunicação, em Excel, né? Então, coisas que são intrínsecas ali dentro da nossa operação. Então, isso é o próximo passo. Então, soft skill, a gente tem uma parte, a gente quer ampliar isso, né? Empatia, resiliência, né? São coisas que dá para testar. Então, isso já é uma prioridade para outubro agora. E aí, depois, a gente quer ir para uma parte mais técnica também, que é o que a gente mais treina lá, só que a gente fala, isso aqui não é o mais relevante nesse momento. Então, é onde a gente quer fazer esse encaixe, porque a gente entende que é ali que o LinkedIn não consegue validar, sabe? O LinkedIn tem um pouco do nosso passado, né? Então, a gente coloca lá por onde a gente passou. E isso ajuda, né? Porque fala, passou por uma fintech, então talvez ela tenha uma experiência bacana aqui para aplicar, se eu tenho uma fintech, mas esse perfil, né, que a gente fala aí, né, agora tem um termo aí, power skills, né, a pessoa que tem autonomia, né, que vai para cima, tem sangue nos olhos e tal, é o que eu quero tentar provar ali dentro da nossa tecnologia. Então, por isso que há 2 anos atrás a gente entrou em tecnologia, porque a gente quer ajudar o recrutador e ajudar o nosso aluno, né, a ter uma validação ali do conhecimento dele. Então, hoje nosso bench mais forte é Stack Overflow, né? Então a gente está indo para um caminho de comunidade como o Stack Overflow fez, o Duolingo faz muito bem também, o próprio Reddit, né? Tem uma gamificação ali bem rica. Então são coisas que a gente não encontrou no mercado. E tem uma referência, fala assim, não, o cara que tá fazendo isso bem no meu universo aqui de CS globalmente é fulano. Tem alguém que vocês se inspiram assim? Vocês usam como referência ou não tem? Em CS não, mas em vendas a Salesforce faz muito bem. Em vendas a Salesforce. E aí é onde a gente se espelha mais ali. Eles têm o Trailblazer, né? Que é a comunidade deles. Ali tem um caminho mais parecido com o que a gente quer fazer. É o que vocês estão mirando, assim. Assim, se eu tivesse que explicar de maneira rápida o que eu tô tentando emular, tô tentando emular esse universo aqui pro meu contexto, obviamente. Exato. Eu só não tenho um SaaS tão legal quanto o deles pra acoplar. Tá aí pra buscar Mas essa é uma pergunta também, né, cara? Tudo uma pergunta muito. Porra, como é que eu resolvo CS, CX, ou como você tá chamando agora, né? Essa história de customers. Como é que eu resolvo isso do ponto de vista de software, né? Sim. Não resolve, né, cara? Não tem um sistema operacional para esse universo de CS, né? Ele tá disperso num monte de coisas. Talvez o CRM ainda seja melhor
a melhor ferramenta para tudo isso, né? Isso. Tem muita coisa no mercado, né? Principalmente o mercado americano trabalha com muita coisa. E aí precisa entender o modelo de negócio. E essa é a grande diferença de vendas e marketing. Marketing e vendas, você fala assim, pô, Google Analytics, Meta Ads, Google Ads, com um bom CRM, eu resolvo grande parte dos meus problemas ali. Em CS, CX, nesse universo customer-centric, assim, a gente não tem uma receitinha de pão, né? Cada modelo de negócio tem que fazer um processo muito diferente do outro. Mas o que eu acho que tem que fazer, principalmente falando de tecnologia, né, empresas de tecnologia, empresas que o usuário ele entra num aplicativo, é ver comportamento. E aí a gente pode partir de um Google Analytics, né, que eu já citei aqui, passando para um Mixpanel, e até ir para um CDP mesmo, que a SenseData fez, né, foi adquirida pela Zenvia, tem a Customer X lá do Sul, que está fazendo bem, tem a Gainsight lá nos Estados Unidos. Então tem algumas empresas fazendo isso. E aí do lado DCX é muita pesquisa, né? É muito Voice of Customer. O que eu não acho que deveria ser o principal foco de qualquer operação, porque estão indo atrás de tecnologia que ajudem na declaração do sentimento, né? Daquele cliente. A declaração ela é muito frágil, né? Então, se eu te perguntar aqui, quem que você vai votar para a prefeitura aqui em outubro? Agora você vai falar, sei lá, a primeira coisa que vem na sua cabeça, ou você fala, não, prefiro não falar, né? E quando a gente pergunta para o nosso cliente, é a mesma coisa. A gente não sabe quais são os vieses dele. Pô, hoje ele acordou mal-humorado, hoje ele teve uma má experiência. Exato. Nos últimos 500 dias ele teve uma baita experiência, mas hoje, especificamente, ele teve uma má experiência. Exatamente. A correlação de NPS com churn, ela é muito baixa. Essa é uma coisa que eu ia te perguntar. A turma utiliza isso de maneira muito unívoca, né? De que um alto NPS, em tese, é um baixo churn. E a gente vê essa correlação de maneira muito mais fraca, né? Exato. Tem muito mais coisa que afeta o churn, né? Eu acho que ali o NPS é um farol, assim, né? Ele nos dá insights de processo, de produto. Ele diz quem está muito empolgado com o nosso produto, a gente pode fazer um member get member ali, alguma coisa de indicação. Mas, assim, se eu falar para você, tenho aqui essa base com NPS 10, mas até o mês passado eles entravam todos os dias e agora estão entrando 2 vezes por semana. Né? Qual que é o indicador que diz mais sobre isso ser um... Né? Eu vou acreditar que o NPS está dizendo que essa pessoa está altamente engajada, ou vou acreditar no dado de uso, né? Então, eu estou observando que aquele cliente está desengajado, então é muito mais relevante. Então, eu iria... Né, hoje eu uso o HubSpot para isso, né, o HubSpot com o Mixpanel. Eu tenho ali... Eu vendo B2B, mas eu tenho, sei lá, clientes com 100 usuários. Eu preciso taguear todos os logins ali. É isso que vai me dizer, porque é quase que um benefício, né? Então, se as pessoas não estão utilizando, o CEO vai lá e vai cortar, né? Agora... Por mais que quem esteja utilizando tenha um NPS altíssimo. Exato. Porque ele é um subset do público que engajou, na verdade, né? É a mesma discussão de alcance versus engajamento, de certa forma. Ele vai responder, esse cara. Ele fala assim, eu gosto muito, eu vou responder. Então eu vou ter ali de 100, 10 pessoas que respondem, dão um NPS muito alto. E aí o resto fala, putz, tá tão desengajado que não vai nem responder meu NPS. Então, esse indicador de, eu tenho 10% só de engajamento, né, de mal dentro desse mês, desse cliente, ele é muito mais alarmante do que eu pegar esse corte de NPS aqui, né? Então, é isso que a gente tá brigando lá. Então, assim, correlações diretas com o indicador de uso, geralmente, é o que diz se seu cliente vai ficar no longo prazo ou não. E isso que vai te dar uma yellow flag ali para você ter uma atuação boa, né? Boa. Então, investiria em tecnologia nesse sentido. Bom, e daí acho que fica a mensagem pra galera de SaaS aí que tá aí, né? Porque essa turma consegue saber... Consegue. Ou deveria conseguir saber, né? Engajamento de verdade com as soluções deles, não do ponto de vista, né? E não só de login, não como, só login. Cara, o que o cara tá usando no software, o que não tá usando, por que tá usando, né? E aí tem uma correlação, só para encerrar aqui, tem uma correlação geralmente muito grande. Mas a galera de serviço também consegue fazer isso. Dá para fazer. É mais difícil, mas dá. Né? Às vezes demora um pouco mais para ter o dado na mão. Porque assim, às vezes, o que você gera valor no seu produto ou no seu serviço? Tem aquele livro Hooked, que ele fala sobre a North Star Metric, né? E eu gosto muito desse conceito porque ela fala assim, qual que é o maior valor que eu entrego?
né? E às vezes a gente diz, eu entrego eficiência operacional, mas qual que é a feature, qual que é o serviço que entrega essa eficiência, né? Lá na RD, na época, a gente descobriu que clientes que enviavam 1 e-mail por semana era quase nulo o churn. Aí o que a gente fez? Ele falou assim, todos os CSMs, faz os clientes enviar. Como que a gente faz o cara enviar 1 e-mail por semana? Exato. Aí cria template, facilita. Agora com a IA, então, fica muito mais fácil. Então, acho que encontrar essas métricas de uso que, como você falou, o login às vezes é o feijão com arroz, né? Agora, o cara logou. O que a gente precisa que ele faça, né? A gente, lá na CS Academy, a gente tem um dado que hoje, quem não faz nenhum curso dá churn até 6 meses, né? Esse é um indicador muito, muito forte pra gente lá. E quem faz um curso já tem um churn ali, só 5% abaixo de quem faz mais de 5 ali e tal. Então, um curso já é muito relevante. Ou seja, não precisa ser muitos. Exatamente. E aí eu olho, porque eu olhava, por que a Lura tem 3.000 cursos, né? Aí às vezes é por isso, porque eu preciso encaixar uma formação, gerar valor, às vezes, em uma formação, Sim. né? Então, às vezes, é mais simples do que a gente acha. O RD Station tem um monte de coisa, e era disparo de e-mail, que o MailChimp dá quase de graça, né? Sim. Não, bacana. E, cara, vocês estão numa área onde essencialmente depende essencialmente de pessoas, de um lado. E você citou aí o negócio da IA, que é um desafio de como que acopla, né, tecnologia nesse universo. E eu tenho uma tese que eu acho que dificilmente a IA vai substituir as pessoas de maneira definitiva. Mas eu tenho uma tese de que ela vai aumentar a capacidade das pessoas. As pessoas elas vão conseguir fazer muito mais e ser muito mais eficientes. Como é que vocês estão vendo isso no universo de CS aí que vocês estão inseridos? E a galera tá tateando nisso, porque a galera tá tateando num monte de coisa. Como é que vocês estão vendo essa questão aí dentro do universo de vocês? Boa. Tirando o generativo do dia a dia, né, que a gente usa o GPT ali meio que como ou Copilot, né, eu acho que o mercado que tá mais avançado é o nosso, principalmente atendimento e suporte. Já tem, assim, quase todas as ferramentas de mercado já estão usando IA para apoiar ali o atendente. E aí tem 2 formas. Uma é para dar resumo de histórico, né? Então, né, não vou fazer merchan aqui das plataformas, mas você abre lá, já tem o histórico dele de tickets e tal, o que eu acho que pode evoluir para um histórico também de outros indicadores, né? Como a gente falou aqui, indicador de uso, um NPS, né? Alguma pesquisa que a gente soltou ali. Rentabilidade, poderia, porque imagina, né? Você está atendendo um cliente que tem uma rentabilidade maior ou menor para a companhia. Exato. Deveria dar uma atenção maior ou menor pro cara. Jogo ele lá na fila da galera ou atendo agora? Passo na frente na prioridade. Mas o issue não é mais crítico. Sim, mas o cara é um cara de alta rentabilidade, né? Exatamente. Então eu tenho... isso já começou. O histórico ali já consegue fazer um resuminho legal, tal, deixar bacana ali pro atendente. Isso já melhora muito a qualidade do atendimento. E um outro caminho é a sugestão, que isso também já está rodando em algumas plataformas, a sugestão da resposta. Então ele não responde automático como um bot, dá para responder automático como um bot, e ele não envia o artigo da central de ajuda, mas ele coleta a informação da central de ajuda, coleta a informação do histórico, do produto, e ele vai treinando essa IA, e ele sugere essa resposta. A maioria das plataformas não estão utilizando a resposta direta, até por opção dos clientes, mas essa sugestão já está sendo validada e ela está sendo bem eficiente para muitas operações. E assim, hoje todo empreendedor vê suporte como custo, né? Então acho que é uma redução de custo na raiz, assim. Quem tem muito chamado... Você usou uma frase, todo empreendedor vê suporte como custo. Ficou implícito para mim que vocês não veem como custo. Não. Como é que é essa... E por que essa diferença? Como é que muda esse mindset no cara, então? Legal, boa pergunta. Assim, eu acho que se a gente vê o universo de atendimento, que é o nosso universo, né? A pessoa fala, se eu for explicar pra minha mãe, já é uma escola para atendimento ao cliente. É isso que eu falo para ela. Não vou falar de customer, né? Palavras em inglês, tá? A gente ensina isso, né? E é o core, né? CX não é atendimento, mas é o mais importante, né? Então, assim, se a gente for subindo na pirâmide de necessidade do cliente, né? Então faço o básico bem feito, que é ter um produto decente, e aí depois eu vou para uma camada que eu resolvo os problemas quando chegam e tal. Isso aí já fideliza pra caramba. A gente odeia fila, né? A
A pirâmide de Maslow do CX é fila, né? A primeira coisa que você tira. Então, você entra numa loja com a sua esposa, você vê que tem fila no caixa. Cara, na hora você quer ir embora. Você fala, pô, vamos voltar depois. Putz, no meio da semana a gente volta, né? Então, isso diminui muito a receita, né? É a mesma coisa pra gente comprar alguma coisa, né? Então, se você entra numa fila, o vendedor demora para te atender, né? Tem aquelas curvas, a MeTime mostra muito isso, né? Se você liga em até 3 minutos, 5 minutos, a sua chance de vender é muito maior. Então, isso no receptivo, no atendimento também é muito relevante, né? E isso faz o cliente ter uma percepção de que a empresa é melhor, de que eles são mais parceiros, né, e tudo mais. E aí, se a gente for um pouco mais nessa pirâmide, um pouco mais para cima, aí a gente cai nisso de correlações de clientes que estão tendo mais resultados, né? Então, qualquer empresa ela existe para diminuição de custo ou aumento de receita, se a gente consegue fazer esse cliente gerar resultado. Então, é um atendimento voltado a ROI para o cliente, e isso, com certeza absoluta, aumenta a retenção. Então, quando você consegue fazer lock-in, e aí CS, CX, quando bem feito, bem estratégico, está voltado para isso. Então, não é à toa que a Disney te dá um botão de aniversariante, né? Ela quer te fidelizar, ela quer que aquilo seja histórico para você, que você poste e tal. Não é à toa que o Nubank mandava lá os brinquedinhos que o cachorro comeu não sei o quê. Não é à toa que eles mandam uma caixinha. Ou seja, tudo isso tem um viés de receita, né? Então, quando a gente... E aí, por isso que eu sou mais Team CS, assim, né? No meu histórico e tal. Porque é muito claro o quanto que CS pode ser 100% relacionado à receita. E no longo prazo, principalmente para empresas com ticket médio um pouco mais alto, tá ainda mais relacionado a ter uma receita maior do que a própria entrada, do que os hunters ali, os vendedores estão trazendo. Então, no longo prazo, a gente consegue ter uma receita maior. E aí já tem case brasileiro, tem case gringo, já tem, né, há 5 anos atrás a gente não conseguia comprovar tanto, mas hoje tem um monte de cliente nosso que CS está comissionado, está com variável, porque gera receita, né, gera um retorno financeiro no curto prazo. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, desculpa, muito, Diego, que é assim, cara, como comissionar essa turma, como definir modelos de remuneração variável, como botar OTE para a turma de CS, né? Putz, o farmer é um CS, é um farmer, é um vendedor, como é que vocês veem isso? Que tipo de experiência vocês têm tido aqui? Que tipo de caminho vocês podem dar pra galera? Boa. Bom, primeiro tem que ter muito cuidado, porque você coloca variável, depois não dá pra tirar, né? O pessoal vai ficar pé da vida contigo. E o outro cuidado que tem que ter o comissionamento, ele direciona o colaborador, né? Então, se você coloca ali, você fala para ele vender, se você vender, você vai ter uma comissão, você vai ter uma variável, ele vai parar de trabalhar a retenção e ele vai começar a trabalhar a venda, porque é ali que ele vai ganhar dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado nisso. O melhor modelo de todos, que, segundo eu mesmo, né, não tem uma... assim, de tudo que eu vi, que eu acho que dá mais certo... Não, mas acho que você tem alguma autoridade para falar isso, né? Tá na lista aí dos principais caras de estratégia nessa área nos últimos anos. Acho que dá pra dizer que, segundo a sua experiência, vale alguma coisa. Sim, eu acho que tem bastante coisa que eu vi que deu certo num caminho de delta, né? Que hoje o mercado chama de NRR, que é o Net Retention Rate. Então, quanto de receita esse CS precisa reter e quanto que ele vai ser remunerado de acordo com o delta. Então, vamos dizer que eu tenho uma operação que ela pode fazer expansão e ela precisa fazer retenção também. Então, preciso que ela faça as duas coisas. No delta, isso precisa chegar em 2% esse mês, porque está 2,5%. Então, 2% é razoável. E aí eu não estou nem aí se é na retenção que ele está fazendo isso ou se ele está vendendo também. Então, ele só precisa equilibrar a carteira dele, tratar aquilo como uma empresinha dele ali e chegar nos 2%. Né? Então, ele precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo na maioria das vezes. Né? Então, ele precisa reter aqui a galera e aqui ele precisa ter algum nível de venda na base para ele crescer. E aí, geralmente não é tão agressivo a variável como é em vendas, né? Que o pessoal duplica, triplica salário. Mas ele é um bônus ali que realmente chama a atenção do CSM e motiva ele a gerar esse resultado. Né? Legal.
Legal. E daí essas áreas acabam trabalhando de maneira coordenada com as áreas tanto de vendas, marketing, produto, né? Como é que é a interface com a galera de produto? Porque eu imagino que, especialmente quando a gente fala de SaaS, tecnologia, quer dizer, muito disso é intrinsecamente ligado à qualidade do produto bom, né? A gente tem uma frase que fala assim, cara, não adianta botar growth em produto ruim, eu imagino que a mesma coisa em CS deve funcionar. Não adianta você querer resolver em CS produto ruim. Como é que é isso, cara? Cara, é muito louco, assim, porque em growth, real, né? Você não consegue vender muito bem, ele se sente, mas você consegue controlar. Em CS, se você botar cliente pra dentro, seu custo vai aumentar, né? Não tem como. Então, a consequência é o crescimento da equipe de CS. Ou seja, é pior ainda. É pior ainda. Porque além de você não resolver o problema do produto ruim, você ainda fode a rentabilidade da companhia. E aí você imagina que você está atendendo um SaaS, que tem vários problemas de produto, você tem um canal de suporte, mas você, como CSM, você quer levar uma inovação para ele, uma estratégia diferente, quer plantar uma sementinha de uma expansão, você não consegue trabalhar. O cara fala, pô, mas faz o básico funcionar e me exato, volta. cara. Pô, você tá de brincadeira comigo, tô com um ticket aqui faz 10 dias aberto que o pessoal não resolve, né? Então, você só gera problema, você só aumenta o problema, né? Então, tem uma frase que eu trouxe de um evento que eu fui lá da Gainsight, né, da Salesforce lá no Vale, que é o seu produto precisa ser seu melhor CS. E para muita gente é. Hoje, o Salesforce e a HubSpot, você não... Cara, nós, meros mortais aqui de startup brasileira, a gente não tem um CSM para chamar de e-mail aqui e falar assim, me ajuda aqui, irmão, sabe? Tipo, nessa relação. Sim. Porque o produto é bom. O produto, ele funciona, ele tem muita documentação, ele tem eles têm as academies deles, né? Então, e o perfil do americano é mais mão na massa também, né? Então ele tá ali, ele tem ele tem um porão cheio de ferramenta, ele mesmo que conserta as coisas dele e tal. Mas o brasileiro, ele foi criado para fazer relacionamento, né? A gente é educado a fazer isso. Então, pra gente tem uma tendência a ter muito mais necessidade de CS. Então, se o seu produto não te ajuda, aí piorou, né? Então, é preferível, e aí geralmente, né, falando para os CEOs aqui, é preferível você priorizar melhorias para você ter mais escala no futuro, né, para você ter uma operação mais sustentável, do que você ficar mirando o mercado toda hora que você vai trabalhar roadmap. Então, para quem tem produtos bons, mesmo que um pouco mais complexos, geralmente consegue ter uma escala maior em CS, né? Legal. Boa. E Diego, cara, já tá nessa jornada aí, empreendendo já há bastante tempo, né? Com a CS Academy desde 6 anos. Cara, você chegou a fazer um BP lá no começo? Você é daqueles caras que, não, fiz BP, fiz Canvas e tal, ou não? Comecei e boas? Cara, como eu falei, né? A gente começou para gerar um caixa extra, né? Então, era um workshop, convidei colegas meus da RD, convidei o ACO da Sensidata, o Matheus Pestana e tal. Eu falei, cara, tem isso aqui. Matheus, quero que você traga dados, você segmentação, você jornada e tal. E a gente juntou os trabalhos e começamos a aprimorar o conteúdo ali. Então, tinha um business plan, tanto que eu mirava em founder e tal, e hoje... sei lá, 5, 10% da minha base, né? Porque eu ia te perguntar, tipo, daquele business case, já que você montou, ou do que você imaginou, quanto tempo aconteceu e quanta coisa mudou de lá pra cá? Cara, a pandemia capotou o nosso business, né? O mercado de educação, né? A Conquer, cara, surfou muito porque eles tinham já o produto pronto, né, pra isso. E foram super assertivos em lançar lá já tinham o curso de... Como que era? Saúde mental, né? Alguma coisa assim. E aí a gente correu pra isso, pra esse negócio. E aí a gente conseguiu surfar também uma onda. Foi onde cresceu o time, né? 2020. Sim. A gente botou gente pra dentro, cliente. Uma turma que eu tinha 30 no offline, eu colocava... Eu tive que travar as vendas, porque eu falei, cara, tem 100 alunos. Eu não sei se vai dar bom isso aqui, né? Se a qualidade vai ficar legal. E aí a gente parecia show da Sandy no Palestra Itália. Começa a abrir turma, e a gente botando gente pra dentro, fizemos um caixa legal. E isso, cara, virou o business de ponta cabeça. E a gente tava usando o LMS lá, que a gente tinha contratado na época, e, começou a rolar. E aí eu comecei a lançar curso, que era o nosso formato, né? Vamos vender cursos separados, assim, como uma escola mais tradicional. E eu falei, cara, CS
é tão novo, né? Tem 10 anos no Brasil, que o pessoal se ajuda muito, né? Não é igual vendas e marketing, que tem até grupos que meio que jogam contra, né? O pessoal de growth não gosta de lançador, e aqui não gosta do pessoal de brand, né? Então fica nesse lance assim. Em CSCX a galera é muito unida. O pessoal se ajuda muito porque tá todo mundo aprendendo. Não tem quero um gestor com 8 anos de experiência. Não acha, né? Então eu percebi que era uma comunidade. Eu falei, cara, nosso business na verdade precisa ser comunidade, porque quando a gente chega em algum lugar, o pessoal se junta, parece um imã, assim, ó, vai no RD Summit, que é um evento de marketing, o pessoal, né? Em 3 palestras que tem de CS lá, o pessoal anda muito junto, senta na frente, vai marcando, sabe? O pessoal se ajuda muito. Então, eu vi que ali que estava a oportunidade. Então, a gente, posso chamar pivotamos, né? Posso falar pivotamos em 2021 ali, para ir para a comunidade, por isso que a gente virou assinatura. Legal. A gente falou, vamos fazer um modelo de assinatura, coloca aqui, aí a receita foi lá para baixo, né? Você começa meio que de novo. E aí foi. Daí a gente foi crescendo. Quando veio a necessidade de fazer o produto, como eu te falei, daí falou, mais uma, né? Daí mais uma pancada na cabeça, aí aumenta o custo e tal, daí a gente faz o produto. Mas a gente precisou mudar para o digital por conta da pandemia, e aí depois a gente percebeu que tinha um mercado de assinatura forte. E aí o mais recente agora é B2B, né? Então, o mercado B2C, né? Pro B2C, pro meu mercado, eu não tenho muitos, né? Esse dia eu tava falando com o pessoal da Sanar, né? A Sanar vende para médico, então o cara já pagou 10 pau por mês na faculdade, então ele pagar um curso ali de 5 mil não é o problema, né? E no meu mercado ainda é um mercado que não tem um salário tão atrativo, né? Então o que eu tô precisando fazer agora é ir com força no B2B, ter gerar bastante valor para a equipe dessa pessoa, gerar um nível de gerenciamento bacana, para que ele primeiro financie isso para os alunos, e que o aluno consiga, né, fazer isso em paz. Porque quando eu entro no mercado de atendimento, tem salário de R$1.800, né? Então, falar para ele que... Né, ele vai ter que investir nele mesmo é difícil, né? Por mais que ele queira. Exato. O meu melhor produto é 350 por mês. Sim. Então, ele, né, não fecha a conta. Sim. Então, preciso de um subsídio ali das corporações, né? Sim. Legal. E Diego, uma coisa que eu sempre pergunto pra turma aqui, cara, que assim, se você pudesse voltar pro Diego 6 anos atrás e dar uma dica pro cara com que você aprendeu nesses últimos 6 anos, o que você falaria pra ele? O que você voltaria pro Diego e falaria, bichão, fique esperto nisso aqui? Ou o que você deve falar pra hoje gente que te procura, porque devem te procurar como referência hoje? O que você fala pra essa turma? Cara, eu acho que dá mais importância pra contratação. Eu acho que o que eu mais errei foi em recrutamento e seleção. Quando você é startup, você economiza nisso, que é o último lugar para economizar. Comecei com um time muito júnior, né, por necessidade ali e tal, mas eu acho que é preferível contratar menos e mais sênior, ter pessoas realmente com histórico, né, com track record legal, com skills já que... Porque nosso time virou remoto, porque a gente nasceu na pandemia. E eu acho que a nossa geração, sabe, eu peguei um ônibus 5 horas da manhã para vir para São Paulo todo dia, de Jundiaí, saía tardão, quase expulso dos escritórios, porque o escritório ia fechar, sabe? Hoje a gente dá muito valor para trabalhar em casa. Você chega e fala, putz, hoje eu vou ficar em casa porque eu preciso render, né? Daí você acorda mais cedo, faz seu café, faz seu exercício e tal, aí você senta, você rebenta, né? E eu acho que todo mundo precisa. Essa discussão de presencial ou remoto, para mim, não é o mais importante, mas eu acho que todo mundo precisa ir pro presencial. Pelo menos um pouco, sabe? Para sentir aquilo ali, evoluir, né, naquele ponto. Então, para mim, as primeiras contratações, como foram pessoas mais novas, né, mais jovens, eu senti falta disso, né, da pessoa realmente ser responsável mesmo, sabe? Porque eu não tinha gente para estar lá tocando bumbo perto de um analista júnior e tal, era eu que tinha que fazer isso. Só que ao mesmo tempo eu estava vendendo, estava me relacionando com o mercado, indo atrás de investimento e tal. Então, você meio que não tem tempo de treinar a pessoa como profissional para a vida dela, e ainda tem que treinar tecnicamente, e ainda treinar o seu produto, né, fazer vários treinamentos. Então, no começo,
onde você tem menos tempo para treinar. Então é preferível você trazer mais sócio, talvez eu teria chamado mais 2 pessoas para ser sócio, alguma coisa assim, e contratar um pouco mais sênior, talvez, da equity ali, né, ter ali um outro tipo de atratividade para chamar pessoas mais sênior para esse começo. Porque é onde mais dói, é onde você mais patina, você quer pivotar, você quer mexer em alguma coisa, as pessoas não entendem, demora muito, né, como se estivesse começando do zero. Então a minha dica é essa, assim, ó, não economiza nas primeiras contratações. Em tecnologia eu nunca economizei, né, sempre tentei usar as melhores tecnologias, e a gente está lá no Cuba, a gente sempre conseguiu créditos, né, algumas vantagens. Então isso eu não precisei economizar, não economizaria hoje de novo. O pessoal fala assim, daí cai o crédito lá do HubSpot e aí fica muito caro. Cara, é o preço de um analista no final. Né? É bem mais caro que as brasileiras, mas é realmente uma Ferrari. Tem muita opção lá, tem muita coisa para fazer. Todo o meu histórico tá lá, sabe? Então eu acho que economizar em tecnologia no começo e economizar em pessoas é a maior cagada que você pode fazer, assim. Não é uma economia bem burra mesmo, porque acaba que você não vai atingir os o teu custo de oportunidade é muito maior. Né? Exatamente. No final do dia, o teu custo de oportunidade é muito maior. Legal. E se você fosse deixar uma mensagem para você mesmo daqui 10 anos, para você abrir daqui 10 anos, o que você quer deixar pro Diego daqui 10 anos? Cara, boa pergunta. Cara, eu acho que assim, a gente tem um propósito muito forte em educação, mas tem um propósito de formação das pessoas que estão do seu lado, que é o mais importante, assim, né? Então eu acho que eu vim para sempre gostei de liderança, né? De estar à frente, de ajudar líderes e tal, falar com outros empreendedores, porque quando a gente é lembrado, né, pelo resultado que a pessoa alcançou, né? Falar, putz, cheguei aqui, né? Quando você vê no LinkedIn, né, às vezes a pessoa coloca, eu queria agradecer essa pessoa, né? Tem um amigo meu que fala assim, putz, aquele meu chefe lá era meu pai, cara, porque ele não tinha pai, daí ele entrou num banco e o líder dele virou o pai dele, né? Então acho que é para isso que eu vim, né? Para esse plano aqui. Então é isso que mais me motiva. Então daqui 10 anos eu queria estar com isso realizado, assim, sabe? Ou parcialmente realizado, mas que eu me orgulhasse bastante de ter feito diferença na vida de muita gente. Boa. E provavelmente você vai estar fazendo isso através da empresa. Da empresa, né? É uma das formas que a gente faz essas coisas. E, cara, fora o dia a dia de empresa, o que é o Diego fora do negócio? O que você faz, cara, para recarregar a bateria? Massa. Isso é importante, cara. Tipo, todo mundo teve burnout na pandemia, né? De alguma forma, né? Algum estresse e tal. Todo mundo trabalhou muito mais do que gostaria na pandemia. Era o que tinha pra fazer, né? A gente trabalhava. E, cara, eu lembro que eu reclamei com a minha esposa. Eu falei assim, cara, por que tanto cabelo no ralo, né? O que tá acontecendo, né? Tipo, você tá lavando o cabelo com outro shampoo, não sei o quê. Não, é você mesmo, Ela pegou o cabelo e falou assim, olha esse cabelo aqui, vê se é meu, né? Eu falei, caraca, velho. E aí eu comecei a perceber, realmente tava caindo o cabelo. E foi pela primeira vez, eu falei assim, cara, eu quero ter um business saudável pra todo mundo que estiver aqui dentro, né? E aí eu percebi, não tá sendo saudável pra mim. E na época eu tava, sei lá, fazia nada. Só vinho, cama, comia pra caramba e trabalhava, né? E eu falei, preciso voltar com as coisas que eu fazia antes e tal. E aí, sempre joguei futevôlei, adoro, assim, sou apaixonado pelo esporte. Então eu vou sempre que eu posso. Tento ir umas 3 vezes por semana, mais ou menos. Academia eu não gosto, mas eu vou nos dias que eu não vou no futevôlei, porque daí tem no condomínio, é o que dá pra fazer. E daí eu faço um treininho de 30, 40 minutos. E eu acho que o esporte, cara, é o que mais me fez bem em toda a minha vida, assim, ó. É onde eu realmente consigo me desconectar, e seja qual for o esporte. Vou aprender a mergulhar, né? Aí, você tem que estar concentrado, né? Qualquer coisa que você está fazendo, você tá muito concentrado. E aí a leitura, eu não tinha o hábito de leitura, assim, sei lá, uns 5 anos atrás, eu não tinha muito hábito, e aí eu percebi que a leitura me faz dormir, né? Então, eu foco ali a concentração no livro e tal, daí o Kindle pra mim é a ferramenta que me ajudou nisso. Então, pra dormir, cara, meu sonífero é ali umas 5 páginas, daí eu acordo, eu leio de novo, né, pra não ir correr pro celular.
Então eu leio ali umas 10, 15 páginas por dia nessa tocada com o propósito de saúde. Pô, preciso dormir rápido e preciso acordar bem também, mais concentrado, né? Então eu acho que somar aí... E que tipo de leitura? Que você, coisas de negócios em geral, assuntos específicos, você tá lendo de tudo? Cara, eu gosto de ler sobre liderança, sobre negócios, né? Então hoje eu leio menos técnico, mais sobre lideranças, né? Então, as cartas de Bezos eu terminei agora, fantástico livro, assim, mostra bastante coisa que eu tô aplicando já na CS Academy. Livros sobre CSCX eu não leio, assim, porque, enfim, né? Acho que eu tenho professores do meu lado que vão acelerar muito mais isso e tal. Mas marketing eu leio bastante, vendas eu leio bastante, porque é a minha responsabilidade hoje na empresa. Mas liderança é onde eu realmente gosto de ler. E você acabou falando de um livro, né? As Cartas de Bezos, que é muito legal. Tem algum outro que você lembra? Fala assim, cara, terminei de ler esse livro aqui recente, é muito bom também. Cara, Pipeline de Liderança eu gosto muito. Esse livro é muito bom. Eu acho que esse é o primeiro. Para quem, assim, a minha audiência é muito primeira liderança, né? Porque as empresas estão começando a colocar liderança, né? E aí eu gosto muito dos primeiros 90 dias, né? Que é um livro que fala, cara, ó, não faz burrada no começo, sabe? Não estraga o brinquedo. Às vezes a gente vem com, putz, eu sei muito fazer CS do jeito que era na outra empresa e basicamente não vai dar certo na empresa que você vai chegar. Então, assim, lê aquilo lá que vai te ajudar no playbook do que você vai precisar fazer. Que mais que eu gosto de liderança? Eu acho que é isso. Tem o Humanismo Extremo. Esse livro é fantástico. E é base hoje de algumas palestras que eu dou, é o Humanismo Extremo, porque ele mostra, assim, cara, tudo que o líder não deveria tá ligando e tá ligando, sabe? Porque é coisas mais técnicas, processo, e a gente coloca muito esforço nisso. E no fundo, cara, a gente tem que fazer a galera estar engajada, a gente tem que dar recurso, a gente tem que treinar as pessoas. Ele fala... Se metade do seu tempo não é ensinando as pessoas que estão no seu time, você está fazendo errado, né? E eu acredito muito nisso, né? Então, hoje os líderes que dão certo, clientes nossos, né? Então, com o time, aquele que fala assim, ó, ritual todas as sextas, 2 horas, das 2 às 3, é assistir CS Academy. Então, o que ele fala no livro é bem isso, né? Às vezes a gente só demanda pro time e dá lá R$1.000 por mês para todo mundo aqui, ó, sei lá, R$500 por mês para todo mundo estudar. E acha que tá feita a missão. Ou contrata alguém de RH para educação e fala, deixa lá com a pessoa de RH, a responsabilidade dela. Não, a gente tem que estar responsável por isso. E pode ser um Alura, um Conquer, um CS Academy. Mas aí você precisa botar aquilo no ritual e dar recurso para essa pessoa, porque tem aluno nosso que tá no ônibus, voltando para casa, entra na aula ao vivo, e ela não vai aproveitar da mesma forma que a pessoa que fez home office ali, ou que conseguiu fazer. E aí eu coloco e falo, bom, beleza, vamos testar aqui durante o horário comercial. As pessoas entram, daí não entram no breakout room para discutir. Porque, o meu líder não deixa eu ver um curso aqui. Então ela paga do bolso, não tem recurso de tempo. O líder não é um líder que treina também, então ela tá buscando isso fora. Então, o Humanismo Extremo é um livro que eu indico bastante, eu aplico no nosso dia a dia até para vender hoje lá na empresa. Boa. E, cara, quem quiser conhecer mais sobre o que vocês estão fazendo lá, onde que acha vocês? Em mídias sociais? Insta, LinkedIn? Boa, legal. Onde que acha o Diego e onde acha a CS Academy? Legal. Bom, eu gero conteúdo no meu LinkedIn, quase, sei lá, as 3 vezes por semana eu tô fazendo algum post, tem bastante conteúdo bacana que eu tenho colocado lá. Riqueza mesmo da CS Academy é o nosso blog, assim, ó, tem muita coisa bacana, muito conteúdo bacana. A gente tem podcast também, tá no YouTube CS Academy, no LinkedIn CS Academy, no Instagram CS Academy, vocês vão, né, todo mundo vai encontrar a gente lá. Mas o nosso site eu acho que é onde tem a maior parte dos conteúdos legais. E a gente tem 2 cursos gratuitos, inclusive, né? Que tá dentro de um plano freemium, que a pessoa pode entrar lá e curtir a comunidade e tal. Então, csacademy.com.br, vai ter o botãozinho Começa Gratuitamente. Aí você clica lá, faz o cadastro. E pode aproveitar 2 certificações gratuitas lá para começar a aproveitar. Boa. Vocês já estão vendo uma correlação direta entre remuneração da galera e a certificação CS Academy? Tá fazendo diferença já? Cara, a gente acabou de fazer esse levantamento. E aí a gente soltou uma pesquisa e nela a gente perguntava exatamente isso, né? Quais eram os impactos ali e tal. 45% disseram que tiveram mudança de carreira ou salarial
E a CS Academy teve alguma porcentagem aí de Isso impacto. Bom. Isso é bom sinal. Então, galera, vai lá, faz o freemium, aproveita, porque vai ter impacto direto. A gente já vê bastante recrutador dando ponto positivo, né? Ainda mais quando é o líder que está recrutando. Fala, legal, faz CS Academy, então bacana. Porque geralmente a pessoa entra na empresa e o onboarding dela é fazer os nossos gratuitos, né? E se você já chega pronto ali, já na entrevista, talvez valha mais pontos. Boa. Diego, cara, alguma mensagem final que você gostaria de deixar pra turma? Você já deu algumas mensagens aí, mas alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Uma frase que você usa sempre, que você gostaria de deixar pra galera? Cara, eu imagino que sua audiência é de empreendedor, né? Sim. Cara, empreendedor, assim, o quanto antes coloque CSCX pra rodar. E não precisa ser uma área, né? Pode ser algum processo, cultura, né? Então repita sobre o cliente, pega clientes bons e use como exemplo e tal. E treine o time. Assim, começa desde já, porque é onde você vai conseguir mais resultado, não é no Google Ads ou no Meta Ads, é treinando sua equipe que você vai conseguir bastante resultado. Se tiver necessidade de bons candidatos, a gente tem. Boa, Diego, super obrigado pela presença aqui hoje, super legal o papo, acho que trabalho excepcional que vocês estão fazendo, né, construindo o negócio, ajudando a construir uma área ou uma função, né, acho que mais do que uma área, uma função, né, do zero, né, e então muito legal a história, obrigado aí pela presença, pelo carinho com a gente aí, tenho certeza que a turma vai procurar vocês aí, a gente vai ouvir muito de vocês ainda nos próximos anos, né. Não sei se você tá procurando investimento ou não tá, como é que tá isso, mas provavelmente a turma vai te procurar aí. Né? Sempre tá, né? Dinheiro sempre... a gente sempre acha uso para dinheiro, né? Boa. Cara, muito obrigado pela presença aqui hoje. Pessoal, para quem tá aqui acompanhando a gente, obrigado pela audiência, mais esse episódio do De Dono para Dono, né? Quem quiser conhecer mais sobre a Aldas, acompanha a gente no @aldas_ ou no @juliantonioli, o meu Insta. Valeu e obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Abraço. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.